gente, meu nome é Pedro Manuel, estudo na escola Erem Professor Manuel Edmundo. Estou participando de uma eletiva com o nome Falando que a gente se entende. Ela é guiada pela professora Valdilene e a nossa eletiva tem como objetivo mostrar as variedades linguísticas que existem na nossa língua portuguesa e mostrar que cada região do nosso país tem seu determinado sotaque e sua determinada característica. O Nordeste basicamente é um estado muito grande, que é muito conhecido pela sua maneira rápida e ao mesmo tempo um pouco arrastada de se falar. Também por causa das suas incontáveis gírias, que é usado dia após dia pela sua população. É claro que durante meados do século XX, o Nordeste ele era conhecido como uma espécie de porto, onde holandeses vinham, portugueses também vinham, espanhóis também vinham e iam. E justamente por isso que houve tanto impacto no nosso linguajar. De expressões nordestinas é enorme. Existem aquelas que são bastante comuns e utilizadas por todo o Brasil, como é o caso do oxente, mas também existem aquelas que são utilizadas com bastante frequência, mas poucos, além dos nordestinos, sabem os seus significados. E são delas que iremos falar hoje. O idioma nordestino é tão vasto que foi criado o dicionário para melhor entendimento. E isso porque a variação não só de sotaque, mas de expressões não se limitam a um único estado. Tanto é que existem várias expressões que a maioria dos próprios nordestinos não conhecem, justamente por ser algo que varia de um estado para o outro. E para que possamos entender melhor como o povo nordestino fala, vamos aprender algumas expressões e gírias que são usadas em alguns estados do Nordeste. E é claro que não poderíamos começar por outro, senão Pernambuco, o nosso estado. A primeira expressão é alma cebosa. Ela é usada quando você vai se referir a algo ruim, seja em questão de atitude ou até mesmo do físico ou de assombração de alguma coisa que seja ruim. Enfim. A segunda é baratinado, que é aquela pessoa doida, sem rumo, que está perdida, que não sabe para onde vai. E a terceira é caça-rato, que é aquela pessoa que sempre procura o ruim. Mas é claro que também não fica para trás do sotaque sulista. Olha, se você estiver no meio de dois sulistas, você provavelmente não vai entender nada. Algumas pessoas até brincam em dizer que é como se houvesse uma segunda Europa dentro do Brasil. Justamente pelas gírias, pela forma de se falar serem tão diferentes dos outros tipos de dialetos. Temos a alça da perna, que é montar no cavalo, Campo Santo, cemitério, guacho, que é animal ou pessoa que são criadas sem a mãe ou leite materno. Temos guri, menino, parceiro, vizinho, maleva, bandido, olada, ocasião, solito, sozinho e tirana, catinga, ou dança popular. E chegou o momento de falarmos um pouco sobre a região centro-oeste do Brasil. Geralmente, as pessoas que nascem e vivem nessa região têm um sotaque muito forte e muito característico também. Isso porque eles usam muito o R. Isso acaba trazendo um pouquinho do sotaque caipira, expressões, acaba se formando o dialeto sertanejo. Outro ponto a ser colocado também é que o sotaque dessa região sofre influências, são especificamente os sotaques nordestinos, mineiros e sulistas. Até mesmo no centro-oeste do Brasil, há seus tipos de gírias, como por exemplo, arruinou significa que alguém piorou de saúde, borracho significa que alguém está bêbado, não dá conta significa não conseguir fazer alguma coisa, tá chovendo duro significa chover torrencialmente, a camela significa bicicleta, a zangar significa estragar-se, a biscoitar significa receber dinheiro, herdar, enfim, a zagaia significa arma de caçar onça, como uma forca, por exemplo. Empatar significa atrapalhar. Patife significa alguém mole, tímido ou medroso. Algo interessante é que no Brasil existem cerca de 11 tipos de dialetos, a qual o dialeto do norte é um deles. E nesse próprio dialeto ele se divide de duas formas. A sua forma tradicional, que é aquela a qual as pessoas se dirigem a outras, certo? Usando a palavra tu. Tu fizeste o trabalho de ontem, tu podes me emprestar o teu caderno, certo? É um exemplo. E também existe algo interessante que eles têm um pouco de semelhança com o carioca. Por exemplo, eles pegam a palavra T e colocam a sua pronúncia como se fosse ti. Por exemplo, ou tia, você pode me emprestar 8 pedaços de pães? É algo interessante aqui, o que eu acabei de falar é a forma tradicional. Também é a forma
que foi conhecida, certo, sobre o desflorestamento, certo, que basicamente houve uma grande imigração de paulista, nordeste para essa terra, e houve um pouco de variação linguística no dialeto do norte. Rocha significa palavra ou assunto com convicção. A expressão égua de largura significa muita sorte. A expressão essa é da grife do varal significa que a roupa é roubada. 1000 rios significa pequeno. Paga um aí, que significa paga uma bebida. Levou um farelo significa morreu. Vigia bem, que significa preste muita atenção. Vamos embora, significa vamos embora. Zé Ruela, que significa abestado. Eu vou falar um pouquinho sobre a região sudeste. De onde veio o sotaque? Bom, vale citar o jeito caipira na fala do interior de São Paulo, que foi resultado das influências portuguesas do século XVI e XVII. Os portugueses deixaram de herança para eles um pouquinho do sotaque caipira. E os paulistas acabaram incorporando um pouquinho do sotaque italiano, que foi com influência dos portugueses também, do mesmo século. A direção coé, já é, sinistro, tirando onda, bolado, entre outros. Bom, como muitos sabem, a cidade de São Paulo, eles puxam muito o R. Por exemplo, porta, carne. O sotaque carioca apresenta algumas semelhanças com o português lusitano. Entre tais semelhanças percebe-se com a pronúncia do S, o chiado. Um dos sotaques do Rio de Janeiro é meu irmão, que a expressão significa meu irmão. Caô, que é uma gíria que se refere a uma mentira contada em tom de brincadeira para enganar ou conquistar alguém. Bolado, que ao invés de ficarem irritados, os cariocas ficam bolados. Tirar onda, sinistro, já é. Papo reto é quando os cariocas querem dizer algo sério, sem enrolação ou ir direto ao ponto. A nossa eletiva também pontuou na questão do preconceito linguístico que ainda é muito visto aqui no nosso país, que é o preconceito com os diferentes sotaques que existem nas nossas regiões do Brasil. O preconceito linguístico está relacionado às variações linguísticas. Embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma delas possui peculiaridades que envolvem diversos aspectos, como histórico e culturais. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada do sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com a necessidade linguística. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é a correta e é superior à outra. Entretanto, todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a mais correta.